esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João Batista, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido outrora, pela boca de seus santos profetas, para salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar-lhes o caminho, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Zacarias, repleto do Espírito Santo, profetiza. Interessante ouvirmos a profecia de Zacarias, porque nós, padres religiosos, seminaristas e clérigos, estamos acostumados a cantar este cântico de Zacarias todo santo dia pela manhã, de preferência ao acordar. E por isso o cachimbo põe a boca torta, né? Porque a gente já está tão acostumado a recitá-lo na tradução poética, que é em canção, que quando vem a tradução literal na Sagrada Escritura, a cabeça vai para um lado, mas o texto está para outro. Mas não prestamos atenção que é uma profecia. Como Lucas faz questão de nos narrar no início deste evangelho. Zacarias profetizou. O que é uma profecia? A profecia nada mais é do que a voz de Deus que se vale de um instrumento humano para revelar-se a nós. Nós temos uma ideia muito equivocada de profecia. Nós achamos que o profeta é aquele que fala a verdade. Às vezes a verdade mais dura e não tão agradável aos ouvidos do interlocutor. Em certo sentido faz parte, mas não é só isso. Ou então temos uma visão mais distorcida ainda do profeta, enquanto o profeta, aquele que anuncia coisas do futuro, um futuro que está por vir, aquilo que vai acontecer, aí o profeta diz. Isso não é o profeta. O profeta é aquele que fala de Deus e em nome de Deus. E justamente porque fala de Deus, revela o mais profundo do coração de Deus, que pode ser dizendo coisas que estão por vir, que pode ser dizendo verdades até então duras de ser escutadas, mas no fundo, o profeta faz com que os nossos olhos compreendam a presença amorosa de Deus no nosso meio e na nossa história. É por isso que Zacarias profetiza, porque nesse cântico repleto do Espírito Santo, Zacarias antecipa o mistério da salvação e escancara para nós como Deus age em favor do seu povo. Quando Zacarias vê o seu filho nascer, ele exulta em Deus, sua língua se destrava. Lembramos que Zacarias tinha ficado mudo justamente por incredulidade, mas agora sua língua se destrava. E ao destravar-se, a língua de Zacarias anuncia o mistério que vamos celebrar na noite de hoje.
a luz do mundo visitou-nos. Como o versículo 78 nos diz: graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará. Ao olhar para o seu filho João Batista, que nasce milagrosamente, Zacarias entende. O menino João Batista, não é a luz, mas o nascimento de João Batista trouxe para Zacarias uma certeza: o sol nos visitará. O que é o Natal, meus irmãos e irmãs? Natal nada mais é do que percebermos que o sol, a luz de Deus, o fulgor que ilumina todo homem, dissipa toda a treva, nos visitou. Sim, é uma visita. Olharmos, por exemplo, o período em que Jesus viveu na nossa carne, 33 anos, e compararmos com a história da humanidade, é uma visita brevíssima, né? É quase que uma mensagem de WhatsApp, vamos dizer assim. Mas Ele nos visitou. E nesse breve tempo que veio na nossa carne, Ele nos concedeu uma graça imensurável. Olha a imagem que Zacarias nos diz. Para iluminar, Ele visita-nos para iluminar. Iluminar quem? Aqueles que jazem nas trevas e nas sombras da morte. O verbo jaz é um verbo que nós usamos exclusivamente para relacionar a quem está morto, né? Por exemplo, costuma nas lápides, que tem aquela frasezinha que me fugiu o nome, né, que resume a vida, começar: aqui jaz fulano. Ou seja, o sol veio para brilhar primeiramente para os que estão mortos. Mortos por causa do pecado, que avassala-nos. E justamente porque o pecado nos avassala, nos impede de tomar parte da verdadeira vida, da vida em Deus, da vida com Ele. E talvez mortos no pecado faz com que também sejamos como zumbis. Estamos vivos no corpo, mas não temos mais esperança, não temos mais perspectiva de vida. Estamos mortos para o amor, mortos para a compaixão, mortos para a nossa verdadeira vida. Eis que grande mistério! O menino que nasce do ventre de Maria não veio para os vivos, ele veio para os mortos. Aqui faz todo sentido, meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, dizer da história da salvação como um todo, tomando a primeira leitura que escutamos da profecia de Samuel, do segundo livro de Samuel. Quem estava morto? A humanidade inteira. Porque, como nos recorda Irineu de Lyon, a vida do homem é a contemplação de Deus. Por causa do pecado, o homem foi privado de ver o seu Senhor. E uma vez privado de ver Deus, a humanidade inteira estava condenada à morte eterna. O pecado dos nossos primeiros pais trouxe para eles e para todos que vieram depois, ou seja, para todo mundo, uma impossibilidade de vida. Ele veio para iluminar os que jazem na sombra da morte. Veio primeiro para nos devolver a possibilidade de ver Deus. E os nossos olhos o viram. Os homens daquela época puderam ver com os olhos da sua carne o rosto de Deus naquela criança que é Jesus. Mas mais, ao vir na nossa carne, o Pai cumpre a promessa que fez. Aliás, como nós cantamos, e o juramento que Ele fez a Davi. Cantamos isso no Salmo. Cantamos não, a Bárbara cantou isso no Salmo, né? Quando o Senhor diz através do salmista: eu firmei uma aliança com meu servo, o meu eleito, e fiz um juramento a Davi, meu servidor. Bom, qual o juramento que ele fez a Davi? É o que nós ouvimos na primeira leitura hoje. O juramento está aqui no versículo 12 em diante. Quando chegar o fim dos teus dias
e repousares com teus pais, veja, eu suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o seu trono será firme eternamente. Alguns, ao ouvirem esse juramento, interpretou, num primeiro momento, como Salomão. Porque Salomão, dos filhos de Davi, foi o mais eloquente, o mais sábio, o mais prudente, o que fez o templo, o que construiu a casa para Deus, não é? Tal como Davi aqui quer construir uma casa para a presença de Deus, para a Shekinah de Deus. E Deus falou assim, não é você que vai me construir uma casa, não. Será um da tua descendência. E o povo entendeu, então, Salomão como cumprimento desta profecia, ou deste juramento, porque Salomão, além de ser o mais sábio e que teve o reinado na paz, ele foi o que construiu o templo. Mas, meus irmãos, não é de Salomão que o pai jurou a Davi. O pai já faz a Davi um juramento. Primeiro, que o reino deste descendente de Davi seria eterno. O reino de Salomão não durou muito tempo, não. Tanto é que já nem existe mais uma monarquia absoluta no mundo inteiro. Estou falando mentira? Não estou. Basta pegar os livros de história. Bom, em segundo lugar, a promessa de construir uma casa onde Deus habitará nela. Não é o templo de Salomão onde Deus habita. Deus habita plenamente não num edifício feito por mãos humanas, mas Deus habita plenamente num corpo humano. Eis o contraditório da fé cristã. O Criador se fez criatura. Deus habita plenamente em Jesus. Até não gosto muito de usar essa expressão em Jesus, não, mas é isso mesmo. Porque Jesus é Deus. Deusinho, todo Deus. A plenitude da casa de Deus, a habitação de Deus entre nós, como nós vamos ouvir dentro de algumas horas, São João proclamar-nos para nós, o verbo, isto é o sentido, o logos, para o qual tudo foi feito e de quem tudo procede. O verbo eterno se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Esta é a presença de Deus entre os homens. Por isso, que bonito, Deus cumpriu o seu juramento a Davi. Porque este rapazinho que veio e que é o Senhor, veio na linhagem de Davi. Davi é, em um certo sentido, pai de Jesus, ou está na árvore genealógica de Jesus. Faria mais sentido o padre dizer o contrário, né? Jesus está na árvore genealógica, onde Davi está na raiz, para mostrar-nos que este Senhor não esquece de suas promessas, nenhuma delas. Ele cumpre a meta que ele propôs na campanha. Ele não reduz a meta pela metade ou a 15%. O Pai cumpre as suas promessas no tempo dele. E veio então, meus irmãos e irmãs, trazer vida, salvação a toda a humanidade. E isso toca a mim e a você no singular. Porque por mais que seja para nós, o nós de Deus é sempre no singular. Para iluminar a mim, que ando nas trevas. Para iluminar a mim, quando estou na sombra da morte. Este é o mistério do Natal. É por isso que chegamos ao final desse tempo do Advento com um belíssimo louvor. Percebam, toda a liturgia de hoje é um cântico de louvor a Deus. Desde o Salmo responsorial, quando nós já proclamamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Mas também o Evangelho que nos convida a dizer o mesmo que Zacarias disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E por quê? Porque Ele visitou o seu povo. O Natal é o tempo da visita de Deus. É quando Deus se digna olhar para a nossa pobreza
e assumi-la como sua. Isso não simplesmente por fidelidade a si mesmo, porque São João nos diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não se contradiz. Mas isso é muito maior do que a ele mesmo. Isso é graças, como nós ouvimos, à misericordiosa compaixão. Deus se compadece de um modo misericordioso de cada um de nós. Por isso ele vem nos salvar. Que hoje nós não percamos de vista esta alegria. Sei que tem muita gente atordoada uma hora desta do dia, querendo comprar o peru, os presentes, a roupa que vai usar na noite de hoje. Eu imagino como já não deve estar a fila dos shoppings e dos centros comerciais uma hora dessa, porque está uma multidão de fato, achando que o Natal vai se resumir a estas horinhas que vão começar na noite de hoje e vai terminar na noite de amanhã. Não. Natal, primeiramente, sendo franco, como eu tenho sido ao longo desse advento, Natal já aconteceu, viu? Se você não foi informado, aconteceu há 2022 anos atrás. É por isso que houve uma mudança no calendário. Justamente essa é uma marca. O Natal é a marca. Nós estamos no ano 2022 do nascimento de Cristo. Já nasceu, tem 22 anos. Não adianta se preparar para o evento passado. Por que nós celebramos o Natal? Não é para encher a cara e sair trupicando de bêbado na noite de hoje. Nem muito menos para sair dando presente um para o outro, numa hipocrisia danada. Fala mal um do outro pelas costas o ano inteiro, mas no dia de hoje, é meu amigo, eu tenho que dar um presente. Talvez comece controlando a língua, seria um grande presente que você faz para a humanidade. Por que nós celebramos o Natal? Celebramos o Natal, meus irmãos e irmãs, para deixar que as trevas do nosso coração sejam iluminadas por esta luz que não conhece ocaso. Que bonito! Como Deus age na história. O nascimento do Senhor se deu no ápice da escuridão, na plenitude da noite. É por isso que nós celebramos o Natal nas primeiras horas do dia 25, porque é na hora que está completamente sem a possibilidade do sol. Na plenitude da noite, Deus nasce. A luz visita-nos. Não é só Maria dar a luz no sentido literal de fazer com que o menino venha ao mundo, mas Maria traz ao mundo a verdadeira luz. E se esta luz não permear o nosso coração, de nada vai adiantar o presentinho, de nada vai adiantar a ceia, de nada vai adiantar as festividades de hoje, porque vamos continuar jazidos, dentro de um jazigo, vamos continuar mortos, porque não recebemos a plenitude da vida. Abra o seu coração. Mais do que ficar perguntando o que falta eu comprar, o que eu preciso fazer, abra o seu coração, para que quando o Senhor chegar, e quando celebrarmos na liturgia o mistério do amor que se encarna, não sejamos como o povo de Belém, que não tinha nenhum espaço para emprestar para ele, mas que nós sejamos como José, como Maria, que tinham tudo para dar para ele, porque abriram suas vidas a este grande mistério. Celebrar hoje esta misericordiosa compaixão do nosso Deus é também nos comprometer a sermos como um menino. Termino dizendo disso. Não estou atrasado não, vai dar tempo, pode ficar tranquilo, né? A Gorete já entendeu o porquê. E tu, menino, vejam, quando Zacarias profetiza a respeito da salvação, ele olha para a sua descendência, ele olha para a sua carne, ele olha para o seu filho e diz: e quem que é você diante disso tudo, menino? Você será chamado profeta do Altíssimo e tem uma missão: ir adiante dele, preparando o caminho, anunciando a salvação, anunciando pelo perdão dos pecados essa misericordiosa compaixão do nosso Deus. Vejam, o que isso tem a ver comigo e com você? Diante de tão grande mistério
que é o mistério do Natal, onde Deus descortina-se para nós o seu rosto e mostra quem Ele é. Nós não temos outro jeito senão sermos como um menino, como uma criança. A criança que o seu trabalho é viver. Qual que é o ofício da criança? Simplesmente existir. E existe com leveza. A criança não vê fardo nenhum nisso. E sendo menino, nós temos uma missão: preparar o caminho daquele que há de vir. Anunciando a salvação. Onde está a salvação? No perdão dos pecados. Desculpa falar mais um negostinho, porque eu não vou ter mais advento esse ano. Você fez uma confissão para o Natal de hoje? Teve a oportunidade de chegar perto do sacerdote e fazer uma boa faxina no seu coração? Porque a salvação está aí, na remissão dos seus pecados, na remissão dos meus pecados, que acontece no sacramento da reconciliação. O menino está entre nós graças a esse mistério, que não é o Felipe, que não é o Wagner, que não é o Samuel, que não é o Valmor, do sacerdócio. Ele está no meio de nós. E pela misericordiosa compaixão do nosso Deus, nós experimentamos a salvação. Tivemos tempo para tanta coisa nesse advento, né? E por que a gente não preocupa com o essencial? Por que a gente não coloca o essencial como meta de vida? Ainda dá tempo. Se não conseguiu para hoje, não tem problema não. Se Deus conceder-te a graça de amanhã acordar vivo, ainda dá tempo. Dá tempo de mudar de vida, dá tempo de buscar a reconciliação. Mas não procrastinemos, como fazemos com a confissão. Acolhamos hoje, acolhamos agora o mistério que nos salva. E esta luz dissipará as trevas do nosso coração. Aí sim nós entenderemos o que é o Natal. Aí sim nós faremos da nossa vida um constante Natal, porque entendemos, somos visitados todos os dias por este sol radioso e glorioso que quer nos devolver a vida, tal como o sol faz para tudo aquilo que vive. O sol aquece, o sol ilumina, o sol garante a vida. Este sol é Jesus, que quer aquecer a nossa frieza para que, iluminados por Ele, possamos viver e ajudar a muitos a encontrarem a verdadeira vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Verbo eterno, o vosso povo vos